Meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. O que eu acho de Goebbels, e que é bem irônico, é que ele foi uma figura central do regime, mas ele era um cara baixinho. Ele devia ter 1,5 metro de altura. Ele mancava muito por causa de um pé torto congênito que ele tinha. Então o Goebbels não parecia em nada, em nenhum sentido, com o ideal do homem nazista. Isso especialmente em uma sociedade, em um movimento político que matava pessoas com deficiências. Mas ele tinha o raciocínio muito rápido e também um certo charme. E Goebbels, sabe, usava isso com muita eficiência. Ele não só demonstrava uma personalidade narcisista, como também parecia sofrer de depressão. E ele era um tanto inseguro. E era bem dramático às vezes. E mesmo assim, ele foi incrivelmente importante e poderoso dentro do regime nazista. Então, como Joseph Goebbels atraiu o povo alemão para o nazismo? Eu vim para Berlim, o centro da máquina de propaganda de Goebbels. Essa é a Bebelplatz. Sim. E aquela é a Universidade Humboldt. Isso. Eu estou na Bebelplatz para saber mais sobre um ato específico de Goebbels. Chegamos. E eu estou com o ativista político Juri Braunsdorf. Esse monumento que eu estou vendo aqui embaixo é uma estante de livros vazia? Sim. Não tem mais significado sem os livros aí. Os livros são o conteúdo das prateleiras. Na noite de 10 de maio de 1933, menos de 3 meses após Hitler tomar o poder, apoiadores do nazismo queimaram uma montanha de livros de autores judeus bem aqui nesta praça. Aquele evento foi organizado pelo Diretório Nacional de Estudantes Alemães do Partido Nazista. Perto da meia-noite, Goebbels veio e fez um discurso que foi propagandístico. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Mais de 25 mil livros foram queimados na praça durante aquela noite. Então foi exatamente aqui que eles queimaram mais de 25 mil livros. Exatamente. Nossa. E eu sei que tinha aproximadamente 40 mil pessoas reunidas nesta praça. Diese mitternächtige Stunde, den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. As queimas de livros eram consideradas como uma limpeza e purificação pelo fogo. Então aquilo era um ritual a serviço da ideologia nazista. Goebbels e os nazistas usavam de espetáculo, pirotecnia e iconografia para causar deslumbramento. Aquelas suásticas enormes, as fogueiras, as passeatas noturnas, era tudo visualmente impressionante. Com seu discurso inflamado, Joseph Goebbels colocou o selo de aprovação do governo naquele ato racista. Ele ordenou que a filmagem do evento fosse passada em cinemas por todo o país. O objetivo dele era colocar a nação contra os judeus. Propaganda é apenas a venda de uma mensagem política e tentar vendê-la muito bem para as pessoas quererem comprar. Agora, quanto mais difícil de vender, melhor tem que ser sua propaganda. Compre-nos o Partido Nazista, que nós melhoramos a economia. Compre-nos o Partido Nazista, que nós nos livramos dos judeus. Mas quem era o ministro da propaganda de Hitler? Em 1924, Joseph Goebbels era um PhD e autor falido de 27 anos, trabalhando em empregos sem futuro só para sobreviver. A economia alemã estava um caos. Como muitos, Goebbels buscava esperança e alguém para culpar pelos seus problemas. Goebbels estava empacado e deprimido. Ele não tinha perspectivas e então ficou fascinado pela pessoa de Adolf Hitler. Ele passou a seguir a linha antissemita, passou a acreditar nas teorias da conspiração antissemitas e começou a se imaginar como alguém leal ao ideal da pureza da raça. E ele via Adolf Hitler quase como um redentor religioso. Goebbels escreveu:
Precisamos ter pulso firme na Alemanha, descartar os judeus que se recusarem a se tornar alemães de verdade e dar uma boa surra neles também. A Alemanha anseia por um indivíduo, um homem, como a terra anseia pela chuva no verão. Goebbels percebeu que Hitler era o escolhido. Ele seria aquele que resolveria os problemas da Alemanha. Ele ficou fascinado por Hitler e, como consequência, entrou para o Partido Nazista. Ele esteve lá quase desde o começo. Goebbels era um intelectual e provou ser um habilidoso escritor de discursos e um poderoso orador público. Hitler rapidamente reconheceu nele um aliado valioso. Em 1926, ele enviou Goebbels para Berlim para liderar a causa nazista por lá. Goebbels era ótimo para organizar as aparições dele. Hitler fazia a mesma coisa. Como todos os bons oradores públicos, eles sabiam como ler as plateias deles. E eles também tinham aquele tipo de narcisismo que motiva as pessoas que são assim. Ele começou a vender propaganda, sabe? Passou a imprimir panfletos. Começou a montar uma guerra de informações. E em quem Goebbels mirava nessa guerra de informações? Bom, naqueles inimigos de sempre. Eram os comunistas e os judeus. Era o início de uma campanha de ódio sem precedentes que logo levaria a Alemanha e o mundo ao abismo. É uma história que Jürg Braunsdorf, dono da livraria Tucholsky em Berlim, teme que estejamos condenados a repetir em breve. A propaganda na internet de grupos de extrema-direita cresce a passos largos na Alemanha. Esses grupos exploram a chegada recente de imigrantes e solicitadores de asilo para causar medo e desinformação. Essa é uma reunião de pessoas da comunidade local que vieram debater a organização de um evento que está chegando para protestarem contra o que eles chamam de manifestações neonazistas. Este é um evento preparatório para nos informarmos porque uma manifestação neonazista por todo o país foi anunciada para ser realizada no dia 3 de outubro. A nossa missão é nos opormos a essa ideia. A chegada da passeata da extrema-direita e de outras similares faz Jürg e seu grupo temerem que a Alemanha esteja novamente em um caminho perigoso rumo ao fascismo. E estaremos lá em 3 de outubro. Eles me convidaram para acompanhar a passeata que vão realizar como resposta. A nossa intenção é nos manifestarmos não só contra os nazistas, queremos nos manifestar por uma sociedade civil. O fato de manifestantes de extrema-direita terem retornado ao cerne da sociedade na Alemanha torna necessária essa nossa ação. No fim dos anos 1920, Joseph Goebbels organizou passeatas similares como parte de sua campanha para levar Hitler e o Partido Nazista até o poder. No fim da década, seus esforços ganharam um grande impulso com uma crise global. A quebra da Bolsa de Valores de 1929, resultando na Grande Depressão Mundial, criou condições desfavoráveis para a Alemanha. E Goebbels explorou essas condições para benefício próprio e para benefício do Partido Nazista. Houve uma série de eleições nas quais Goebbels conseguiu influenciar nos votos e assim os nazistas conseguiram aumentar sua participação. Em 1933, Hitler se tornou o chanceler da Alemanha. Como ministro da propaganda, Joseph Goebbels passou a controlar a produção de jornais, programas de rádio e de cinema. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Wird bis die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Goebbels passou a ter um palco nacional e o culto ao antissemitismo se tornou política oficial de governo. Na primavera daquele ano, Goebbels subiu ao palanque diante de um público imenso em Berlim. Vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. Ele estava empenhado em remover os judeus da vida social, cultural, política e econômica da Alemanha. E estava empenhado em usar de propaganda para fazer isso acontecer. O discurso causou uma onda de vandalismo para intimidar empresários judeus e inibir seus clientes.
Para Goebbels e os nazistas, as pichações eram um método barato e fácil de propaganda para espalhar ódio. Na minha jornada para descobrir onde Joseph Goebbels se encaixa na corrente do mal de Hitler, eu me encontrei com o artista Ibo Omari. Mas as pichações, como dá pra ver em Berlim, estão por todo lado. Pichações nazistas têm crescido na Alemanha, assim como ocorria nos primeiros anos da escalada de poder de Goebbels. Para onde você está me levando? A gente está indo pro parque, onde a primeira suástica aqui da vizinhança foi pintada. E, como dá pra ver, é um parque bem movimentado, tem muitas crianças, muitas famílias. Aqui também, como vemos, tem pichação para todo lado. É para todo lado. A missão de Ibo é achar as pichações nazistas de Berlim e pintar por cima delas. O projeto começou aqui, neste bairro predominantemente de imigrantes. Tava ali, na verdade. Dá pra ver as bordas pretas, parte do contorno preto. Olha, aqui, aqui e aqui. Então era bem grande, como dá pra ver. E quando foi que essa suástica foi pintada aqui? Isso foi há uns 2 anos. Há 2 anos? É. E você já tinha visto alguma coisa assim antes na região? Não. Desse jeito, eu não via uma suástica assim ao vivo há uns 25 anos. 25 anos? Eu não acredito no tamanho disso. Deve ter 1,5 metro por 1 metro e estava em um parque para crianças. Sim. E olha só, tem crianças brincando aqui agora. E tem janelas viradas para esse lado. Pois é, olha só o risco de ser pego. Ele enfrentou muitos riscos para poder passar essa mensagem de ódio. De acordo com o Ibo, o reaparecimento repentino da suástica aqui não foi coincidência. Dos 2 livros mais vendidos na semana em que a suástica foi pintada, um foi de um cara que escreve buscando conectar a genética com a sua inteligência. Tá. E é racista. E em segundo lugar, tinha uma versão corrigida de Mein Kampf, o livro do Adolf Hitler. Isso foi na Alemanha toda ou? Na Alemanha toda, Então o livro mais vendido foi um livro racista. Sim. E o segundo mais vendido do Adolf foi o Mein Hitler. Kampf. Isso. Era o início de uma onda perturbadora. Desde então, Ibo tem pintado por cima de desenhos de suásticas e outros símbolos nazistas. Você vê aquilo e pensa, foi só um idiota. Só que como esse idiota tem 2, 4, 8, e de repente eles formam um partido e recebem votos. É uma lembrança assustadora do que ocorreu aqui nos anos 1930. A enxurrada de propaganda de Goebbels em múltiplas plataformas espalhou a mensagem fascista por todo o país. Era impossível escapar da ideologia nazista. Mas havia um meio de comunicação que o deixava mais obcecado do que qualquer outro. O cinema. Propaganda era o uso de imagens e de mídias de massa para espalhar ideias. E Goebbels era um mestre nisso e também dominava a mídia do cinema. Goebbels fez centenas de filmes de propaganda, muitas vezes supervisionando pessoalmente as produções. Eu quero saber mais sobre os métodos que ele usava. Então eu vim até um cinema de Berlim para assistir a um desses filmes com alguém que entende dessas artimanhas. Alexa? Oi. Eu sou o James. E aí, tudo Alexa bem com você? Karolinski é uma documentarista. Eu sei que você tem uma perspectiva interessante sobre os filmes de propaganda nazista. Eu cresci como judia na Alemanha. Meus avós eram sobreviventes do Holocausto. Então, para entender a minha própria identidade, o local onde eu cresci, eu acabei me interessando muito em, basicamente, como aquilo acabou acontecendo e como os nazistas foram capazes de conquistar os corações e mentes do povo alemão. Mas o que torna a propaganda diferente de arte ou documentários? Então, a arte existe como uma expressão de um artista ou como um comentário da sociedade. E eu acho que a propaganda existe basicamente para fazer você se sentir fazendo parte de algo maior, do qual você pode usufruir. É um tipo de narcisismo coletivo, por exemplo. No caso dos nazistas ou falando de hoje, quando vemos brancos nacionalistas supremacistas. Eu acho que vai ser um bom exercício.
Vamos assistir a um filme de propaganda nunca lançado, filmado no gueto judeu de Varsóvia. O filme mostra policiais judeus frios maltratando outros judeus. A intenção era mostrá-los como uma praga subhumana da Polônia. O que a gente está vendo agora é violência sendo cometida contra pessoas, mas aqueles que cometem a violência não são nazistas, porque eles estão com a estrela de Davi nos braços. Olha essa criança. É o mesmo garoto que se levanta 2 vezes, em cenas diferentes. Exatamente, é o mesmo garoto. Eu me pergunto se tudo isso não foi encenado. Todos estão vestidos com um casaco cinza escuro e esse homem tá com um sobretudo cor creme ou branco. Dá pra ver que se destaca na multidão. E olha, isso é um estilo bem inteligente de dirigir. Esse é o tipo de truque visual no qual Joseph Goebbels se tornou mestre. Apesar da maneira perversa como utilizava esses métodos, alguns consideram Goebbels à frente do seu tempo. A ideia ali é que a violência que a gente vê estava sendo executada não por nazistas, mas por judeus. Então era a violência de judeus contra pessoas judias. E assim eles criavam a narrativa de que faziam isso com eles mesmos. E a gente se questiona até onde ia a atuação vendo aquilo como exemplo. Se filmaram pessoas aleatórias ou se de fato era... devem ter pegado pessoas aleatoriamente, eu não sei. Apesar de que a reação daquela mulher te faz pensar. Aquilo foi real. Com certeza foi real. Foi sim. Olha, é real no sentido de que eram pessoas reais na rua que estavam correndo, saíram correndo. É. Tipo, corre daqui. Hoje, até olhos pouco treinados enxergam os truques de filmagem de Goebbels. Mas em 1942 não era bem assim. É importante imaginar um público não acostumado com mídias de massa e talvez não tão sofisticado para separar a verdade da ficção, para reconhecer a manipulação de imagens como nós acreditamos que conseguimos. Ficção e realidade espertamente mascaradas. No fim, ele produziu uma versão de 1940 do que chamamos hoje de fake news. Era a pior e mais detestável forma de racismo. Para o público da época, serviam para reforçar os estereótipos de judeus que Goebbels fomentou durante anos. Me fala um pouco dos estereótipos que são vistos ali na tela. Judeus barganhando, fazendo negócios, as golas viradas para cima, 2 homens conversando, talvez tramando coisas ruins. E tinham as imagens de propaganda. Todas aquelas filmagens traziam os judeus agindo como cordeirinhos, só seguindo e caminhando com tristeza e fome. Raramente eram vistos se defendendo. Eles eram mostrados como pessoas pobres, desprezíveis e sujas. A consequência de fazer parte desse mundo de conspiração judaica é que você acabaria assim se não fizesse nada. A propaganda foi totalmente essencial para eles poderem vender o que queriam fazer, para promoverem aquelas políticas questionáveis que eles iam executar. Sem a propaganda, a presença dos nazistas no poder certamente teria sido bem mais frágil. Dissecar as técnicas cinematográficas de Goebbels foi bastante perturbador. E agora eu vou ver em primeira mão o que acontece quando as pessoas acreditam na propaganda da extrema-direita e a colocam em prática. É o dia do protesto-resposta de Jürgen Braunsdorf contra a programada passeata da extrema-direita por Berlim. Ela ocorre no aniversário de um enorme divisor de águas da história da Alemanha, 3 de outubro, o Dia da Unidade Alemã. O que deveria ser uma celebração da união da Alemanha acabou virando um embate entre 2 ideais profundamente opostos. Hoje, nós
Nós estamos celebrando o Dia da Unidade Alemã. Infelizmente, há pessoas pelas ruas de Berlim com as quais não queremos celebrar. A gente está em uma área isolada. Tem centenas de pessoas aqui. E eu fui informado de que poderá haver até 1000 protestantes de extrema-direita pela cidade em algum momento e serão confrontados por essas pessoas aqui. A passeata da extrema-direita deve chegar por aqui a qualquer momento. Tem centenas de protestantes contrários atrás dessa barreira e outras centenas lá do outro lado. Nessa região tem um monte de policiais e alguns com equipamento de choque. A tensão está tão alta nesse momento que dá para ver que ninguém sabe o que esperar, mas eles estão prontos para controlar qualquer tipo de violência. Meu Deus, parece que chegou um veículo blindado. Eles estão se preparando para o pior, com certeza. Eles estão deixando bem claro que estão aqui para os manifestantes que estão vindo. Está muito tenso. As pessoas contrárias estão atrás da barreira, os policiais estão aqui, tem polícia por toda essa região. Tudo pode acontecer agora. Lá vem eles. Tem algumas pessoas nesses prédios jogando coisas ali na passeata. E agora começou um certo tumulto ali. Um manifestante saiu com a cabeça ferida. É muito estranho estar no meio de tudo isso em Berlim, em pleno 2018. Por sorte, não houve nada grave. A passeata da extrema-direita passou e eu procurei o organizador do protesto contrário, Jürg Braunsdorf, para saber o que ele achou. O importante sobre o evento desta tarde é que realmente havia o triplo ou até o quádruplo das pessoas que nós esperávamos. Mas por que é importante que vocês protestem contra essas passeatas? Nós queremos mostrar para os partidos do parlamento e para as instituições, organizações e sindicatos, basicamente todos, que eles são os responsáveis pela estrutura e pela organização democrática do nosso país. Aqueles que protestaram contra a passeata têm um modo de lutar contra o fascismo, mas outros escolheram fazer diferente. Não muito longe dali, o grafiteiro Ibo Omari está ensinando a jovens berlinenses alguns dos truques visuais dele. Muito bom, hein? Essa oficina está ensinando para as crianças como transformar suásticas em obras de arte. Dá para ver que essa aqui foi transformada no que parece ser um rei ou uma rainha. Essa aqui virou uma caixa de som. E essa aqui, janelas de uma casa. O que eles estão tentando é fazer os jovens compreenderem o que são esses símbolos e incentivando a transformarem em uma coisa totalmente diferente. É um projeto social realmente importante. Ficou muito bonito. Por que é tão importante as crianças participarem disso? Elas são o futuro, na verdade. Então, se elas não aprenderem a não tolerar coisas assim, o que sobra? No caso dos mais velhos, é bem mais difícil ensinar alguma coisa para eles. Com certeza. Elas se divertem, ficam inspiradas e essa é a melhor combinação. Os jovens sendo criativos e fazendo alguma coisa boa contra o racismo. Exatamente. Dá uma olhada nisso. A aula de Ibo termina com um trabalho em campo. A cada passada, ele diminui o ódio, sabe? Então, quanto mais ele pinta, menos odiosa fica a mensagem. Quando ele terminar, não vai dar pra gente ver o que era antes. Boa. Você viu o trabalho dessas crianças? Vi. Então, você como adulto deve ter mais facilidade, né? Eu não tenho certeza não, cara. Isso. Assim? Assim.
Um pouco mais junto. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, mas eu vou continuar assim mesmo. Pode me passar uma lata de spray? Olha só. Até que o rapaz dava jeito. Ele tá indo muito bem, né? Tá mesmo. E aí, foi difícil? Não, foi fácil. Viu? Da próxima vez que vira uma suástica e ninguém vier remover, é só pegar 2 latas e fazer um gato que nem esse. O que você achou? Eu faço melhor. Você faz? Eu concordo. Olha, ela disse que desenha melhor do que você. Ah, mas eu não tenho dúvida. Também você fez o curso dele, né? Isso também conta. Eu adoro o que você faz aqui. Você transforma uma coisa assim horrível. E ainda tá mandando uma mensagem, porque aquelas pessoas que vieram colocar a suástica no muro vão passar por aqui e dizer: o que aconteceu? Como foi que a minha suástica virou um gato? Você tá mesmo incomodando a pessoa que fez a suástica. É uma resposta, com certeza. E a gente não pode deixar uma mensagem de ódio dessas passar batido, então a gente responde. Não mesmo. A gente responde com amor e criatividade. E muita diversão, né, baixinho? É. Foi uma experiência tão incrível fazer parte hoje desse programa, pelo qual eles estão transformando essas imagens horríveis e racistas de suásticas e estão colocando umas obras de arte lindas no lugar. Eu acho muito empoderador e envio uma mensagem tão importante para os criadores dessas suásticas, que essas pessoas não vão deixar barato e que elas vão transformar isso em algo totalmente diferente. Eu acho bem importante e foi uma experiência grandiosa para mim poder fazer parte disso. Mas se há 80 anos alguém tentasse fazer uma coisa dessas, teria sido preso. E possivelmente até morto. Na Alemanha, sob domínio nazista, resistir era quase inútil. Em 1941, o país estava completamente hipnotizado pela propaganda de Goebbels. Mas ele estava prestes a usar esse controle para ajudar a lançar um ataque que era, no mínimo, uma insanidade. A minha missão para descobrir a posição de Joseph Goebbels na corrente do mal de Hitler me trouxe a um memorial de guerra no Parque Treptower, em Berlim, construído para honrar os soldados soviéticos que morreram na Batalha de Berlim. O lado hollywoodiano da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que esse foco na questão norte-americana, no papel deles na derrota da Alemanha nazista, acompanhados pelos aliados do Ocidente, Inglaterra e Canadá. Mas as pessoas esquecem que a parte pesada foi realizada pela União Soviética, que perdeu milhões de cidadãos no processo. E foram eles que, enfim, conquistaram a capital nazista, Berlim. Essa é uma estátua e tanto, hein? É imensa. Isso é proposital. O historiador Sebastian Gerhardt é especialista na guerra da Alemanha contra a União Soviética. Eu não acredito no tamanho desse lugar. Que lugar é esse exatamente? Isso é um memorial de guerra soviético, erguido pouco depois da Segunda Guerra Mundial, mas que veio com um custo alto. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. Em 22 de junho de 1941, Goebbels foi ao rádio para anunciar que Hitler havia ordenado a invasão à vasta União Soviética. O odiado inimigo comunista contra o qual Goebbels fazia campanha desde seus primeiros dias no Partido Nazista. Mas o país era imenso tanto em tamanho quanto em população, e isso o deixou apreensivo. A invasão nazista na União Soviética em junho de 1941 foi um verdadeiro desafio para Goebbels, porque ele não concordava de fato. Ele tinha dúvidas quanto a levar tantos tanques e aviões, sabe, para o leste rumo à Rússia. Mas Goebbels era totalmente leal a Hitler e se adaptava. Então ele usou toda a máquina da propaganda à disposição para tentar vender a ideia para o povo alemão. Von Beifall unterbrochen, zum ersten Mal. Ele foi competente em construir um medo do estilo soviético de comunismo. Um temor quanto a uma força tão grande no leste da Europa. Não poderíamos ganhar uma guerra sem esmagar a União Soviética e tínhamos que ganhar, porque, caso contrário, a União Soviética ia vencer e aquilo seria um desastre completo para a Alemanha. A destruição completa do povo alemão.
Hitler começou uma guerra para aniquilar por completo os soviéticos. Nos primeiros dias de campanha, os nazistas foram a fundo no território soviético. No seu diário, Goebbels estava extasiado. O julgamento divino da história está recaindo sobre a União Soviética. Eu acredito que a guerra contra Moscou vai provar ser um grande golpe psicológico e talvez até militar. Mas, no fim, o território enorme da Rússia e o suprimento aparentemente infindável de tropas foram demais para os nazistas. O Exército Vermelho parou o avanço de Hitler no amargo e gelado inverno de 1942, na cidade de Stalingrado. A derrota alemã foi desconcertante. O que acabava com a propaganda de Goebbels e deixava ele de mãos atadas era a morte de alguém de uma família. Para quem perdeu um filho, quem perdeu um marido, quem perdeu um pai no fronte da Rússia, não havia palavra de Goebbels nem mensagem de propaganda que trouxesse conforto por aquela perda. Goebbels percebeu que a guerra estava indo mal e tentou animar a nação. Ele conclamou uma guerra total contra o que chamou de pessoas inferiores. E a ironia foi que os soviéticos vieram mesmo, e aí eles derrotaram os nazistas e conquistaram metade da Alemanha. Sim, verdade. Mas, depois de libertarem todas as partes da União Soviética com a ocupação nazista, no fim de 1944, depois de irem para outros países do leste europeu e de virem para Berlim, fora da União Soviética, haviam morrido mais de 1 milhão de soldados soviéticos. Mas a gente tem uma ideia de quantos cidadãos soviéticos, soldados e civis, morreram para derrotar os nazistas? Cerca de 27 milhões de cidadãos soviéticos morreram na Segunda Guerra. 27 milhões? De uma população de cerca de 190 milhões de pessoas. Quer dizer que todas as famílias tiveram perdas. O problema é que esses números são realmente inacreditáveis. Dá para entender porque a União Soviética não cedeu, mesmo com todas essas perdas. Não havia outra escolha. Se não vencer a guerra contra Hitler. Ou venciam ou seriam aniquilados. Isso. Um ou outro. Todos os memoriais soviéticos em Berlim também são cemitérios. Tem cerca de 7 mil soldados soviéticos enterrados aqui. Nossa. Foram muitas perdas. O que eu acho interessante compreender é que estamos no meio de Berlim. Não estamos na Rússia, estamos no meio de Berlim e dentro de um memorial soviético de guerra em um cemitério em Berlim. Isso. E isso porque os soviéticos conquistaram Berlim no fim da guerra na Europa. Não haveria outra chance de dar um fim, de derrotar a Alemanha nazista. Eles deram o seu máximo. Em abril de 1945, o Exército Vermelho chegou aos portões de Berlim buscando dar o troco. Tinha a questão da vingança. Sim. Até o fim, em Berlim foi uma guerra pesada, até 2 de maio de 1945. E na Batalha de Berlim, quantos soldados soviéticos estima-se que foram mortos? Cerca de 80 mil é a contagem soviética oficial. 80 mil soldados? 80 de quanto tempo nós estamos falando aqui? Estamos falando de menos de 3 semanas. Em 3 semanas, 80 mil soldados soviéticos morreram? Nossa. Enquanto a Batalha de Berlim ocorria pelas ruas, Joseph Goebbels, juntamente com sua esposa Magda e seus 6 filhos, se refugiaram com Hitler e outros nazistas de alta patente em um abrigo subterrâneo no distrito central da cidade. Foi lá que Goebbels passou seus últimos dias e onde sua história chegou a um final aterrorizante. Nós entendemos como viver e agora vamos entender como morrer. Essas foram as suas últimas palavras registradas. Nossa, isso... Na minha missão para saber onde Joseph Goebbels se encaixa na corrente do mal de Hitler, eu estou em Berlim atrás do local do abrigo subterrâneo do Führer, onde ele morreu. Não é fácil de encontrar. Eu estou aqui para encontrar o jornalista Lothar Heinke, que vai me contar sobre as últimas horas de Goebbels conforme o Exército Vermelho se aproximava dele. Oi, olá, eu sou James. Olá, James. Prazer. É um prazer. É meu. Sabe que
Foi bem difícil encontrar o local, porque não sobrou nada aqui do abrigo. Então, eu... Não. Nada? Nada. O Exército Vermelho Soviético explodiu o abrigo e acabou com tudo o que havia aqui. E há quanto tempo aquela placa está ali? Está aqui desde 2006. O governo estava meio receoso de abrir novamente o abrigo como se fosse uma atração turística, sabe? O Terceiro Reich causou turbulência em metade do planeta e deixou milhões de mortos. E foi aqui que o sistema nazista acabou chegando ao fim. Foi dentro daquele abrigo. E como as coisas terminaram para o Goebbels? Eu imagino que devia ser uma atmosfera bem tenebrosa. Tudo estava um caos. E Hitler atirou em si mesmo com Eva Braun. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio para evitar a humilhação de ser capturado. Apenas um dia antes, o Führer havia nomeado Joseph Goebbels como chanceler da Alemanha e seu sucessor. Goebbels disse adeus para a família e então apertou a mão do operador do telefone, uma coisa que ele jamais havia feito antes. E disse, olhando no fundo dos olhos dele: nós entendemos como viver e agora vamos entender como morrer. Essas foram suas últimas palavras registradas. Depois, ele foi para o quarto dele, junto com a esposa, e se envenenaram. Joseph Goebbels e a esposa estavam mortos. Os soldados alemães foram queimar os corpos do casal no jardim para evitar que os soviéticos os usassem como troféus. Mas a visão dos restos carbonizados de Goebbels não era nada em comparação com o que foi descoberto dentro daquele abrigo. Joseph e Magda Goebbels tomaram a decisão mais desumana e maligna que qualquer pai e mãe poderiam tomar, que foi assassinar os filhos. Eles não enxergavam motivos para viver ou deixar que os filhos vivessem em um mundo sem Adolf Hitler e sem o Partido Nazista. Por 21 anos, Goebbels foi devoto a Hitler e ao Partido Nazista. Era a vida dele, era tudo para ele. E de várias formas, aquilo era amor. O pior tipo de amor. Um anseio obsessivo pelo mais puro mal. Aquele deve ter sido o sacrifício derradeiro de um verdadeiro fanático. Aprender sobre a devoção de Joseph Goebbels por Hitler foi uma experiência fascinante e perturbadora. Agora está na hora de eu determinar onde esse mestre da propaganda nazista se encaixa na corrente do mal de Hitler. Olha, assassinar seus 6 filhos requer uma devoção que se torna o próprio mal. Está na hora de nós decidirmos onde ele deve ser colocado na hierarquia nazista. Usando nosso sistema especial de baralho, eu quero determinar onde Goebbels fica no Hitler e sua corrente do mal. Dos lugares que eu visitei ligados à história de Goebbels, aquele que mais me impressionou foi o local da grande queima de livros em maio de 1933. O Goebbels esteve lá agindo como um tipo de mestre de cerimônia. Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. A questão do Goebbels é que ele acreditava no antissemitismo. Muitos dos nazistas do alto escalão eram adeptos do antissemitismo por questões práticas, para obterem vantagens. Goebbels realmente acreditava naquilo. Eu acho que para algumas pessoas, como ele era tão antissemita, aquilo indicava um nível superior de crueldade. Anthony, que influência você acha que a mensagem dele de ódio e violência tinha sobre as massas germânicas? Quando pensamos em nazismo, no frenesi daqueles comícios, na agitação emocional por apoio e paixão, tudo isso era com Goebbels. E sem aquilo, não haveria a crença em massa e nem toda a participação. Eu acho que às vezes exageram nesse brilhantismo dele como propagandista. E eu digo por quê. Aquilo era uma ditadura. Qual é a dificuldade de transmitir a mensagem quando você é dono do rádio e também dos jornais? Não é tão difícil. Eu vi como Goebbels utilizava sua máquina de propaganda para manipular o povo alemão, instigando a nação para a guerra. E Goebbels seguia enganando a todos com mentiras nazistas, mesmo tempos depois de terem perdido a guerra. E milhões continuavam sofrendo e morrendo.
Parecia que outros figurões nazistas estavam bem cientes de que o que faziam era ruim. Eles sempre tinham dúvidas, mas com Goebbels nunca pareceu haver nenhuma dúvida, o que o torna assustador. Era pura devoção. Ele fazia sabendo que era errado. Goebbels era mesmo devotado à causa. E para provar lealdade ao Hitler e ao regime nazista, o Goebbels não só se matou, como matou todos os filhos. O que isso diz sobre ele? Eu acho que isso mostra um mal insuperável. Pela perspectiva de um pai, assassinar seus 6 filhos requer uma devoção que se torna o próprio mal. Me parece que ele acreditava mesmo que não havia por que manter os filhos vivos em um mundo sem nazismo e sem Hitler como o salvador. É muito difícil imaginar uma versão mais intensa de fanatismo. Foi esse nível de comprometimento com o nazismo que fez dele um dos mais perigosos entre todos os seguidores de Hitler. Ele acreditou até o último segundo. O que eu quero agora é debater onde vocês 3 acham que o Goebbels se encaixa na corrente do mal do nazismo. Bom, Anthony, me diga o que você acha. Crimes nazistas não foram ocasionais, foram sistemáticos. E o ministro da propaganda foi o coreógrafo do ideário nazista e um antissemita fanático. Goebbels foi essencial naquele sistema e, por causa disso, é o número 3. Guy? Eu vou discordar um pouco de você. A questão é que os nazistas controlavam a mídia. Era fácil transmitir mensagens assim. Eu queria deixar ele mais para baixo, mas, relutando, eu vou dizer que terceiro também. Matt? Ele certamente era o mestre de cerimônia. Foi essencial, não teria ocorrido sem ele. Mas eu me pergunto se ele teria sido capaz de empunhar uma faca. Eu coloco mais para baixo, 4 ou 5. Eu vou discordar de você, porque eu acho que ele tinha, sim, sangue nas mãos. Ele assassinou os próprios filhos dele pela causa. Os filhos dele foram vítimas do nazismo, além desse papel dele como ministro da propaganda nazista. Eu compreendo o que você quer dizer, Guy, mas eu entendo que a mensagem foi enviada e pela virulência que ela tinha, eu acho que prestou um importante serviço para os crimes do regime nazista. Então eu vou dizer que ele fica em terceiro. E dessa forma, ele é o As de Ouros. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, orquestrou a lavagem cerebral da Alemanha e pavimentou o caminho para o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Por isso, e pelo assassinato dos seus 6 filhos,